Fala, torcedor, seja bem-vindo, bem-vinda aqui no nosso canal. E não esqueça de deixar seu like, comentar muito esse conteúdo e também compartilhar, tá bom? É importante que você pegue esse link e compartilhe. Olha o tema do nosso vídeo. Mudou tudo. Tudo na CBF. Tudo muda na CBF. E sempre muda. E é para pior. Pelo menos eu vejo assim. Ou não, né? Vai depender muito dos clubes. Mas o fato é que a Série B mudou. Não vai ter parada para a Copa do Mundo, como for anunciado no calendário e foi divulgado ali pela CBF no ano passado. Se falava que tanto a Série A como também a Série B iriam parar para a Copa do Mundo. Então não vai parar mais. Não vai ter mais essa parada, pelo menos na Série B, tá? E mudou também o formato de classificação do G4, daqueles que sobem para a elite do futebol nacional em 2027. O vice e o campeão, vamos colocar na ordem, o campeão e o vice vão conseguir o seu acesso, os seus acessos. Já o terceiro e o quarto colocado terá que disputar um playoff. Pois é, isso lascou muitos clubes e eu explico para você a partir de agora neste canal. Mais uma vez, convido você para se inscrever, ativar o sininho e comentar bastante esse vídeo e explicar toda essa situação. Primeiro a gente começa trazendo que hoje aconteceu no Rio de Janeiro, né, esse conselho técnico da CBF que foi realizado nesta quinta-feira. E aí, torcedor, muitas mudanças. Mudanças que a gente pode questionar, concordar, sim ou não. E quando se pensa nos nossos clubes, que eu estou aqui para defender os meus clubes, Náutico, Sport, Santa Cruz, sempre irei defender sim os três, né? Sou de Pernambuco, vou defender a minha ossada, tá? Vou ser barrista. Esse formato, de alguma maneira, pode prejudicar e muito esses dois clubes, Náutico e Sport, que estão na Série B. Porque, veja, da última vez que o Sport subiu, isso foi em 2024, o Sport subiu na terceira posição. Se esse formato fosse aplicado lá, o Sport não teria subido. Porque teria que disputar um playoff de ida e volta para primeiro definir, né, os outros dois clubes que irão à primeira divisão. Isso se fosse aplicado lá naquele ano. E esse ano será aplicado. Já adianto que o Sport foi contra a esse formato. O Náutico também foi contra. E também o Fortaleza também foi contra. Ou seja, 3 clubes do Nordeste. Teve a favor o CRB e também o Vila Nova. E os outros clubes? Ou seja, foram 17 votos a favor e 3 contra. Tá? E esses 3 do Nordeste, volto a dizer, Sport, Náutico e Fortaleza. Gente, vamos explicar tudo isso a partir de agora. Primeiro falando sobre esse formato, né, que vai ter esse playoff. Né? É jogo de ida e volta. O terceiro colocado vai pegar o sexto e o quarto colocado vai pegar o quinto. Tá? E aí terá jogo de ida e volta. Quem vencer vai conseguir o acesso. Tá? Eu quero saber se isso vai se segurar pensando a longo prazo. Porque esse ano não temos clubes daquele famoso G12. Né? Vamos lá, São Paulo, Flamengo, Vasco, Santos, apesar que São Paulo e Flamengo nunca caíram. Vamos lá, Palmeiras. Estou dando aqui, claro, que já caiu no momento que hoje está. É muito difícil cair para uma segunda divisão, mas pode. Botafogo, tá? Será que isso vai se manter? Esse é um questionamento. Mas como estamos às vésperas de iniciar essa competição, porque no calendário que foi divulgado é para o dia 28, é isso? Deixa eu só confirmar aqui. Dia 21. Dia 21 de março. Aí vai de 21 de março a 28 de novembro deste ano. Então, eu quero saber se vão segurar essa onda, tá? Se vão dar continuidade para o ano de 2027, isso. Mas, da CBF eu espero de tudo. Agora,
Foi colocado na mesa essa discussão e atenderam esses outros 17 clubes que não votaram contra. Me espanta que muitos clubes votaram a favor. Agora, eu quero saber quando a água bater no bumbum, tá? E vai estar neguinho reclamando desse formato, tá? Vai estar reclamando desse formato. Porque, veja, você faz 38 rodadas. Aí você consegue ficar no G4, na terceira, na quarta posição, e aí você é penalizado para disputar um playoff. Porque você vai ter que jogar o playoff se quiser subir. E isso, de alguma maneira, está beneficiando o clube que foi incompetente. Pelo menos eu vejo assim, tá, torcedor? Essa é uma opinião minha. Veja. Vamos lá. O cara manteve ali... Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui do Goiás. Que foi incompetente. Venceu o jogo e perdeu lá pro Remo. Tomou uma chapoletada lá do Remo. Se tivesse esse formato, o Remo teria que disputar esse playoff, né? Na temporada passada. E aí o time perdeu força, foi incompetente na última rodada, mas ele tem uma sobrevida, porque ele está na quinta e está na sexta posição para disputar esse playoff contra o terceiro e o quarto. Tá? Então, veja, na minha opinião, de fato, vai beneficiar os clubes incompetentes. Porque campeonato brasileiro, ele é muito de elenco. Não é de time, é de elenco. Se você tem um elenco forte, fortalecido, com bom banco, para fazer mudanças, contratar peças que, de alguma maneira, não vão ter tantas lesões, você usar a tecnologia a seu favor, um estudo mais aprofundado, e aí você vai ter aquele atleta 100%. Não é isso? Aí, você tem um elenco para disputar uma competição longa de 38 rodadas. Beleza, você fez o dever de casa. Ah, não subi em primeiro, não fui campeão, mas eu subi, porque são 4 vagas. Eu não preciso ficar em primeiro. Eu preciso ficar entre os 4. Se vai ser primeiro, se vai ser segundo, terceiro ou quarto, dane-se. Eu preciso estar no G4. Só que com esse formato, a briga de verdade vai ser para quem fica na sexta posição. Porque o campeão que largar, e se ele tiver um bom elenco, ele vai disparar, vai conseguir o acesso, vai ser campeão, vai ser vice. Mas aquele, tá? Que montou um elenco, oscilou de alguma maneira, mas conseguiu se reencontrar, ele vai brigar para ficar em sexto. Porque ele sabe que tem uma sobrevida. Então, eu vejo que, na minha opinião, isso vai prejudicar muito o Náutico e o Sport, tá? Talvez não, porque também eu não sou mandiná, não tenho bola de cristal aqui, mas olhando neste momento, essa mudança de formato, essa mudança de regulamento que foi mudado, né, gente? Isso é fato. Então, realmente, me chama muito a atenção, faltando dias para iniciar esse campeonato, mas, volto a dizer, o presidente da CBF, ele trouxe a pauta, tá? Alguém deve ter sugerido isso. Trouxe a pauta, colocou na votação e foi votado 17 a favor, 3 contra. Volto a dizer mais uma vez, Náutico, Sport e Fortaleza foram as equipes foram os clubes, na realidade, que votaram contra. O restante votou a favor, tá? CRB, que nunca sobe, sempre fica ali naquela posição. Deixa eu até dar uma olhadinha agora aqui, tá, torcedor? Estou fazendo isso aqui agora. Vou ver a classificação do ano passado da Série B, onde foi que o CRB ficou, tá? Porque, como se diz, o CRB é aquele clube que fica na porteira de sempre, né? Não consegue o acesso e fica na porteira. Deixa eu ver onde o CRB ficou. Pronto, o CRB ficou na 8ª posição. Então já não brigaria. Mas o Goiás e o Criciúma teriam, essas duas equipes, feito esse playoff, se fosse adotado esse regulamento no ano passado, contra a Remo e contra a Chapecoense. Tá bom? Eu só quero saber, de fato, se isso vai se segurar para os próximos anos. Ou se foi só agora. Se foi só agora. Tá bom?
Então, vamos aguardar. Só passando mais uma vez. Vamos repetir aqui para você que está nos acompanhando. A CBF mudou tudo, tá? Juntamente com os clubes, 17 clubes votaram a favor. A partir deste ano, os 2 primeiros colocados, ou seja, campeão e vice da Série B, vão subir. E o terceiro e o quarto vai disputar um playoff contra o quinto colocado e contra o sexto colocado. Ou seja, o terceiro colocado vai pegar o sexto colocado e o quarto colocado vai pegar o quinto colocado. Tá bom? Então vai ser desta maneira, jogo de ida e volta. Então mudou tudo. E sobre a questão da parada da Copa do Mundo, eu já falei aqui, mas vou repetir novamente. Sem pausa para a Copa do Mundo, tá? Essa foi outra medida aprovada no Conselho Técnico, a continuação da disputa do torneio, né? Sem ter a parada, porque a gente sabe que vai ter a Copa do Mundo. Isso não estava previsto naquele calendário, eu falei aqui, né, da CBF, mas foi pedido no encontro entre representantes da segunda divisão. Estou aqui lendo a matéria, tá? E com isso, nada de parada na Copa do Mundo para a Série B, apenas para a Série A aí do Nacional. E o Campeonato Brasileiro da Série B vai iniciar no dia 21 de março, 38 rodadas e termina no dia 28 de novembro. Segundo o calendário previsto da CBF, sem a pausa para a Copa do Mundo, os jogos podem ser antecipados para que os playoffs não sejam disputados em dezembro. Ou seja, essa data que eu estou passando aqui, dia 21 de março e dia 28 de novembro, foram as datas que foram trazidas naquele calendário prévio que foi falado pela CBF. Só que a CBF pode adiantar alguns jogos para que esses playoffs eles não aconteçam em dezembro, e sim ainda no mês de novembro. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas volto a dizer, esse novo formato, na minha opinião, prejudica muito os nossos clubes. Porque, veja, claro que eu posso estar errado e Sport e Náutico, um ficar em primeiro, outro ficar em segundo. Ou sequer o Sport e o Náutico conseguir entrar nesse G6. Vou falar G6. A partir de agora é G6. Não é G4, não. É G6. Mas é mais de prejudicar do que ajudar os nossos clubes. Porque veja, o Sport teve uma oscilação muito grande, né, no Campeonato Brasileiro da Série B de 2024. Tá? E aí subiu na última rodada, na terceira posição. Mas hoje não subiria. Não subiria assim, porque teria outro jogo para se fazer. Então, realmente, são muitas interrogações. Vamos aguardar, mas, pelo menos nesse primeiro momento, eu vejo que prejudica demais os nossos clubes, mas também eu vou ser repetitivo, desculpa. Pode acontecer tudo de bom e dar tudo certo e os nossos clubes, eles não serem prejudicados. Pode acontecer, mas vai depender muito aí de que maneira. E aí é aquela história também. Náutico e Sport, a partir de agora, não podem errar. Não podem errar de jeito nenhum. Não podem errar de jeito nenhum, porque isso pode custar o acesso desses dois clubes, tá? Desses dois clubes. É isso, galera. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e comenta, dê sua opinião. O que você acha? Se eu tô doido, se eu tô falando bobagem, se eu tô falando M3 pontinho. Fique à vontade para discordar, tá bom? Aquele abraço, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho. Aqui sempre é o nosso MOTV falando de tudo. Valeu!